Olá, galerinha do quarto ano. Olha a tia Mari aqui para bater mais uma vez aquele papinho com vocês. Mas agora nós vamos recordar o que nós estudamos e aprendemos durante o volume 2 do nosso livro de ciências. Está chegando aquele momento, o momento das avaliações. Exatamente. Vamos ver como é que foi a aprendizagem de vocês. E eu tenho certeza que o resultado será positivo, porque vocês realizaram as atividades, vocês fizeram todos os trabalhos solicitados, participavam da aulinha, então com certeza o resultado não poderia ser outro, a não ser um sucesso. Então, agora nós vamos recordar um pouquinho sobre o que nós vimos no volume 2 do nosso livro de ciências. Dentre os temas que nós estudamos, nós vimos o comer e beber para o quê? Para quê? As relações alimentares, não é? Entre os seres vivos e o ambiente, os ciclos e fluxos da vida, a cadeia alimentar, as teias alimentares, além das relações dos seres vivos com o mundo que os cerca. E para finalizar esse volume, nós estudamos um pouquinho sobre os ecossistemas brasileiros, exatamente, devido a essa grande biodiversidade, tá? Que nos cerca aqui no nosso país. Então, não é? Eles são divididos aí e são nos apresentados os nossos ecossistemas em forma de biomas. E nós vamos aprender, nós aprendemos, na verdade, em cada vez que estudávamos, um pouquinho dos biomas, tá? Do nosso Brasil. Nós aprendemos bastante sobre eles e temos grandes curiosidades, que agora nós vamos reforçar, certo? Todos os conteúdos que nós vimos de uma maneira bem rápida e prática, apenas para reforçar, porque como tia Mari falou, vocês estão, ó, um sucesso. Vamos lá? Então, água para que te quero? Vocês sabem que a maior parte, tá? Do corpo, tanto dos seres humanos como de plantas, tá? E dos animais, uma boa parte dele é composta por água. Além da água, o nosso corpo também necessita de energia. E de onde vem essa energia, tia Mari? Essa energia da qual nós precisamos vem dos alimentos, não é? Dos nutrientes que compõem os alimentos. Então, aí nós estamos vendo aqui, ó, que a água é fundamental para a nossa vida. A água é fonte de vida. Não existe nenhum ser vivo que possa sobreviver sem a água. Então, além da água, para que o nosso corpo possa funcionar devidamente, não é? Para que nós tenhamos energia, nós precisamos de uma alimentação saudável. Não é? A energia do qual o nosso corpo necessita provém dos alimentos. Então, para isso, a comida precisa ser transformada por meio do processo da digestão e assim esses nutrientes espalharem por todo o nosso corpo. Como nós temos uma grande diversidade de seres vivos, tá? Nem todos se alimentam da mesma forma, mas uma alimentação saudável vai fazer resultado do bem para qualquer um dos seres vivos, certo? Então vamos cuidar da nossa alimentação, ok? Outra coisa que tia Mari quer falar agora com vocês, tá? São as relações alimentares. Como tia Mari disse, nem todos os seres vivos se alimentam da mesma forma, certo? Mas o nosso corpo, como de alguns animais, né, de alguns seres vivos, precisam de nutrientes e de energia para viver. Quando o animal se alimenta de uma planta ou de um outro animal para obter essa energia e os nutrientes que necessita, formam-se aí as relações alimentares entre eles.
né? Nos ambientes, as relações alimentares, sempre os seres vivos ocorrem continuamente. O que quer dizer isso? É um ciclo natural. Nós necessitamos dessa energia e também passamos para o outro ser vivo, tá? Transferindo a energia de uma matéria para outra. Continuando aqui, ó, nós temos o exemplo, não é, da fotossíntese, quando a planta ela fabrica o seu próprio alimento, ok? Vamos continuando os nossos estudos e as relações alimentares, como tia Mari estava falando nesse instante, podem ser representadas em esquemas chamados de quê? Cadeias alimentares, onde ela se inicia pelo produtor. Exatamente. Quem é esse produtor, tia Mari? São as plantas. Por que as plantas? Porque elas produzem seu próprio alimento, ok? Então, na cadeia, a palavra cadeia, ela é muito utilizada para se referir a um local onde pessoas ficam presas, não é? Mas também significa corrente, um conjunto de peças ligadas umas às outras, como acontece na cadeia alimentar. Ela começa pelo produtor, aí vem o consumidor que vai consumir aquele produtor, já vem o consumidor secundário que vai se alimentar também daquele consumidor primário e tudo formando uma grande cadeia, né? Um conjunto ligado uns aos outros. E para finalizar essa cadeia, nós encontramos o quê? Os decompositores, não é? Que é responsável pela decomposição dos seres vivos, quer dizer, dos seres vivos, são os decompositores, como os fungos e as bactérias, não é? São seres microscópios, tá? Que não podem ser vistos a olho nu, mas têm uma importante função na decomposição desses seres. Continuando, vamos lá, porque tia Mari falou um pouquinho dos decompositores, certo? E vamos para mais um tema, os ciclos, certo? O que são esses ciclos, tia Mari? O ciclo e o fluxo são passagens naturais, transferência de uma coisa para outra. E essa relação existe na natureza de forma muito natural. Esses ciclos não estão relacionados apenas ao ciclo da vida, não é? Ao ciclo das etapas da vida dos seres vivos, mas também nós temos o ciclo da água, tá? Os ciclos da vida numa corrente, da cadeia alimentar, ok? E assim sucessivamente, não é? Vamos ver aqui mais um pouquinho. E aí, quando tia Mari iniciou esse tema, tia Mari falou sobre o ciclo e o fluxo, não é? O fluxo já se refere, como por exemplo aqui, à energia que é transferida de um ser para o outro. Como o Sol, nós precisamos dessa fonte de energia. E aí esse fluxo de energia é transmitido para nós, para a natureza, e vai passando de um ao outro, certo? Outro tema que nós vimos foi o quê? A natureza e a interação. O que quer dizer isso, tia Mari? Né? Na natureza e na interação. A matéria, como nós já vimos, ela está entre os seres vivos. E quando esses morreram, a matéria de seus corpos voltará ao ambiente por meio da decomposição, ficando disponível ali e fazer parte de outros seres vivos. Não é? Aí tia Mari está falando do fluxo. Mas além desse processo dos ciclos e dos fluxos, nós também temos as relações dos seres vivos, não é, com o meio ambiente em geral. Tia Mari já falou com vocês que ninguém vive sozinho, não é isso? Um depende do outro,
ok? Para sobreviver. Ou seja, tem que haver essa transferência de materiais e de energia para assim, não é, se desenvolver uma interação entre os seres vivos e a natureza. Para encerrar o nosso capítulo, vamos aos biomas, a esse ecossistema. Como Tia Mari falou para vocês, o nosso país, ele é enorme. Ele é muito grande em extensão territorial e também em sua biodiversidade, não é? Tanto na fauna quanto na flora. E aí o que é que acontece? Existe o que? A relação entre esses seres vivos, tá? Com o ambiente em que ele está e com o clima predominante naquela localização. A esse processo, a essa interação e relação, dá-se o nome de ecossistema. Com o conjunto de ecossistema, nós formamos os biomas, certo? No Brasil, viu, turminha? Nós encontramos diferentes ambientes, seres vivos e climas também, que variam de uma região para outra, não é? Existem lugares, por exemplo, em que o clima é quase sempre quente e chuvoso, como na nossa região norte, e encontramos lá a nossa floresta amazônica, tá? Já existem outras regiões onde o clima é mais seco e frio. Também há aqueles onde ocorrem geadas e neve. Não aqui no Brasil a neve, se bem que esse ano nevou, chegou a nevar, né? Na região sul. Mas vamos lá conhecer um pouquinho dos nossos biomas. Como Tia Mari falou, o bioma da Amazônia, não é? É formado principalmente por florestas e reúne a maior parte da sua população que é indígena do país, ok? Lá também a prática da extração do látex, tá? A mineração também é outra prática explorada. Lá as árvores chegam a ser bem altas e estão sempre juntinhas, o que favorece, não é, o seu desenvolvimento. O clima fica bem propício, tá? E por isso nós temos aí uma floresta bem densa, rica em diversidades de fauna e de flora. Ela é considerada o pulmão do mundo. Por que o pulmão do mundo? Porque é a maior floresta, cobiçada por muitos. Porém, está sendo muito explorada, devastada, e isso nós vamos colher as consequências. Como nós vamos colher as consequências? Diversas espécies de vegetação estão sendo extintas, inclusive de algumas espécies animais, tá? Isso devido à grande o quê? Exploração, ao desmatamento dessas árvores. Outro bioma é o cerrado. É o segundo maior bioma brasileiro. Ocupa grande parte da região central do Brasil. E sua principal característica, ela faz fronteira com quase todos os outros biomas, com exceção do sul, né? Já que ela está localizada no centro do Brasil. Sua vegetação é rasteira, como o capim, árvores com galhos retorcidos, não é? Abriga uma grande diversidade também de seres vivos. Há plantas e animais, inclusive, turminha, que só existem no cerrado e que vivem em ambientes de transição entre eles e os outros biomas, já que ele tem conexão com os demais. Vamos lá agora ao bioma da Mata Atlântica, não é? Que recobre grande parte também do nosso país, principalmente a área litorânea, tá? Onde tudo começou no Brasil. Aqui nós temos também uma grande diversidade de vegetação, não é? Formado por florestas, com uma grande também variedade de animais, tá? O clima aqui é chuvoso e de temperatura elevada.
Temos pequenos agricultores que também investem, não é? Como o clima é chuvoso e quente, isso favorece também a agricultura e a pecuária, tá? E por isso também é um bioma muito explorado, ok? Os biomas do Pampa e do Pantanal e Caatinga. Nossa, quando fala no Pantanal, chega a dar uma dor no peito aqui de Tia Mari, não é? Nos últimos meses aí nós estamos enfrentando grandes problemas nas queimadas, não é? Lá nessa região. Muitos animais morreram, muitas espécies de árvores, ok? Então vamos lá. Os biomas da Caatinga, do Pantanal e do Pampa Gaúcho, né, ocupam uma pequena área, não é, do território brasileiro. Há uma grande variedade também de seres vivos nesses três biomas, né? E que favorece que favorece essa grande diversidade é devido à condição climática nessa região. Nos campos dos Pampas, em parte do ano, pode-se fazer bastante frio. E aí, as plantas têm que se adaptarem a esse clima. Já no Pantanal, as cheias dos rios na época da chuva, nossa, formam grandes alagados de água, necessário para a sobrevivência, não é, dos seres vivos, ok? Na Caatinga, os animais e plantas adaptaram-se ao ambiente, não é? Quando atravessam os períodos de grande estiagem, ok? Chove muito pouco nesse bioma, mas a vegetação e muitas espécies de animais são adaptados a esse clima, tá? E aí eles conseguem sobreviver, como Tia Mari falou para vocês já sobre os tipos de vegetação, não é? Na Caatinga, o mandacaru, ok? A árvore barriguda, o tatu-bola, uma grande diversidade de lagartos que está ocupando também a esse bioma. Turminha, eu espero que tenha surtido efeito recordar um pouquinho sobre esses conteúdos. Fiquem bem, tá? Realizem a atividade de revisão para no nosso próximo encontro online nós tirarmos as nossas dúvidas. Até lá, um cheiro para todos.